Agora, continuando, ou seja, nessa nossa visão multidisciplinar do assunto, eu vou passar agora a palavra ao doutor Cristiano Marona, que é mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, pela USP, presidente, advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nós ouvimos o secretário Beltrame, que nos deu uma visão prática da realidade do dia a dia. Agora vamos ouvir o doutor Cristiano, que vai dar, talvez nos dê uma visão mais jurídica, mais técnica do assunto. Doutor Cristiano, por favor. Muito bom dia a todas e todos. Eu queria cumprimentar o ministro Sebastião Reis Júnior, quero cumprimentar também o ex-secretário José Mariano Beltrame, quero cumprimentar o ministro Osmar Terra, quero fazer um cumprimento muito especial ao ministro Rogério Schietti, que é o coordenador do curso e quem me fez o honroso convite de estar aqui. Se me permite, ministro, em setembro do ano passado, nós realizamos um evento sobre os 10 anos da Lei de Drogas na Associação dos Advogados de São Paulo. Estavam presentes diversos juristas, o ministro Gilmar Mendes estava lá, o ministro Rogério Schietti também, e o ministro Rogério Schietti teve uma participação destacada e, a partir daquele evento, imagino, a ideia de trazer essa discussão para a Infam surgiu. Então, eu queria realmente agradecer essa oportunidade. Eu venho discutindo esse assunto já há muitos anos, pelo menos desde 2004, e foram muito poucas as oportunidades que eu tive de debater esse tema com magistrados e membros do Ministério Público, né? Eu tenho ido a todos os tipos de lugares, mas justamente na magistratura e no Ministério Público são os lugares onde menos se discute esse tema. Portanto, ministro, receba os meus cumprimentos pela iniciativa de trazer essa discussão à Infam. Gostaria de cumprimentar também a ministra Maria Tereza, que foi vice-presidente do IBCCRIM. Gostaria de me somar também ao desagravo realizado a Vossa Excelência, liderado pelo ministro Rogério Schietti. Não tive a oportunidade de me manifestar anteriormente, o faço agora. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua história de vida reta e cumpridora das leis. Bem, eu inicio fazendo uma pequena observação. No século XXI, painéis compostos apenas por homens não fazem mais sentido, né? Aliás, é bastante significativo que, ao discutir os 10 anos da Lei de Drogas, nós temos um painel com 4 homens brancos, né? Então, faço aqui essa observação, porque, afinal de contas, estamos no século XXI. Eu falo do lugar de fala da sociedade civil, né? Então, eu represento aqui o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, criada há 25 anos, cujo objetivo estatutário é defender o Estado democrático de direito, é defender as garantias constitucionais do cidadão, é defender a ideia de um direito penal de mínima intervenção. Eu confesso que essas ideias não são muito populares hoje em dia, mas, de qualquer forma, o que deu início, o gatilho que gerou a fundação do IBCCRIM foi justamente o massacre do Carandiru, ocorrido em 1992, que vitimou ao menos 111 presos, né? Em 2017, nós iniciamos o ano com um novo massacre prisional de proporções ainda maiores do que o Carandiru, o que mostra que essa é uma questão em aberto, né? E é uma questão diretamente relacionada com a política de drogas. Eu falo também em nome da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que hoje congrega 44 organizações da sociedade civil que comungam da ideia de que a política de drogas deve se afastar do sistema de justiça criminal e deve se aproximar de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos. A plataforma e o IBCCRIM estão envolvidos, por exemplo, na discussão a respeito da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que é uma discussão que está sendo travada no Supremo Tribunal Federal. A ação foi protocolada em 2011 e até hoje, em 2017, nós não temos ainda uma decisão. Na América Latina, apenas o Brasil e as Guianas são os países que ainda incriminam a posse de drogas para uso pessoal. Isso apenas para que a gente tenha uma noção do quão atrasados nós estamos nessa discussão. Mas como esse é um assunto... como é que eu faço para mexer aqui? Como esse é um assunto... Você pode me ajudar?
Como esse é um assunto extremamente complexo, eu não vou me deter na discussão sobre a inconstitucionalidade do artigo 28, eu quero aproveitar o meu tempo para tentar fazer um balanço sobre os 10 anos da Lei de Drogas. Afinal de contas, estamos aqui reunidos justamente porque a Lei de Drogas, que entrou em vigor em outubro de 2006, fez 10 anos no ano passado, então me parece que esse é um momento para que possamos fazer um balanço. Bem, quando a gente avalia os 10 anos da Lei de Drogas, quais são os destaques, né? Em primeiro lugar, a corrupção. O tráfico de drogas pressupõe corrupção, né? Há uma corrupção endêmica em todos os setores da administração pública, mas muito especialmente na polícia, né? Então, quando a gente fala de drogas, a corrupção é o primeiro ponto que se destaca. O segundo ponto é a violência. Nós temos no Brasil, provavelmente, o maior número de mortes violentas do mundo, né? Nós temos aproximadamente 60 mil mortes violentas por ano no Brasil, sendo que, na melhor das hipóteses, 15% desses crimes têm a sua autoria descoberta. Então, há uma impunidade aí de pelo menos 85% em relação a esses crimes. Infelizmente, esse é um tema que não gera clamor público. As pessoas não vão para as ruas vestidas de amarelo pedir o fim da impunidade da violência. Isso tem uma razão. A maior parte das vítimas dessa violência são os pretos, pobres e periféricos, né? Portanto, a violência é uma das consequências da guerra às drogas. A letalidade policial e o óbito de policiais é também uma consequência da guerra às drogas. Quando nós assistimos um policial executando alguém que está dominado, que não representa perigo, esse é o efeito da guerra às drogas. Esse é o efeito do discurso de combate militarizado, repressivo, de extermínio às drogas. A guerra às drogas é uma guerra contra as pessoas, né? Bem, além da violência e da corrupção, outro aspecto que pode ser destacado nesses 10 anos de Lei de Drogas é o fortalecimento do crime organizado, né? O professor Oscar Vilhena disse num encontro que tivemos com a ministra Carmen Lúcia para discutir medidas de combate ao encarceramento, ele disse o seguinte: as prisões brasileiras se tornaram sociedades de economia mista entre o Estado e o crime organizado. O Estado manda até a porta da frente, dali em diante quem manda é o crime organizado. Então, essa política de encarceramento em massa, cujo principal vetor é a aplicação disfuncional e desconforme à Constituição da Lei de Drogas, promoveu o Brasil à condição de terceira ou quarta maior população prisional do planeta. Eu digo terceira ou quarta porque nós não temos nem mesmo os números para dizer quantos presos temos hoje no Brasil. É provável que tenhamos mais de 700 mil presos, mas os últimos dados são de 2014, né? De qualquer forma, é certo que mais de 30% dos presos no Brasil estão lá por conta da Lei de Drogas, no caso das mulheres, quase 70%. Né? Isso é gravíssimo. Então, a primeira avaliação que nós podemos fazer a respeito do impacto da Lei de Drogas nesses 10 anos é absolutamente terrível, porque, além de todos esses aspectos negativos, corrupção, violência, fortalecimento do crime organizado e encarceramento em massa, as drogas ilegais circulam de forma absolutamente livre. Basta sair às ruas aqui, andar um pouquinho para perceber que, apesar de proibidas, elas estão liberadas na prática. Aliás, o paradoxo do proibicionismo é esse. Em nenhum lugar do mundo, nem na Suécia, que o deputado Osmar Terra vai mencionar, né? Na Suécia, por exemplo, eles têm um dos maiores índices de morte por overdose do mundo, né? E é um país extremamente proibicionista. A pessoa andando na rua, se o policial desconfiar que ela usa drogas, ela é obrigada a submeter o exame, e se constatado que ela usou drogas, ela pode ser punida, né? Bem, indo adiante, eu trouxe aqui uma constatação que é do Ministério da Justiça, que diz justamente isso, né? Importante notar o grande número de pessoas presas por crimes não violentos, a começar pela expressiva participação dos crimes de tráfico de drogas, categoria apontada como o principal responsável pelo aumento exponencial das taxas de encarceramento do país, que compõe o maior número de pessoas presas. Nós temos aí esse gráfico que mostra a evolução da população prisional. Em 2005, nós tínhamos 361 mil presos, dos quais 9% estavam lá por conta da Lei de Drogas. Em 2014, que são os últimos dados disponíveis,
Nós temos 622 mil presos e 28% por conta do tráfico de drogas. Se os números estão desatualizados, é provável que nós já tenhamos mais de 700 mil presos e é provável que o número de pessoas encarceradas por conta do tráfico de drogas seja ainda maior. Bem, isso tudo, por favor, o próximo slide, decorre daquilo que eu mencionei, que é uma aplicação desconforme a Constituição da Lei de Drogas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o desembargador Guilherme de Souza Nutti, que, além de magistrado, é também doutrinador, nos seus comentários à Lei de Drogas, ele diz: a pessoa flagrada com drogas no Brasil, ela passa a ter a obrigação de provar que não é traficante. E por quê? Porque a regra da aplicação prática da Lei de Drogas é presumir o tráfico, né? Quer dizer, todas as pessoas flagradas com drogas são potenciais traficantes e aqueles que conseguirem provar que não o são, subsidiariamente serão enquadrados como usuários. O drama dessa realidade é que, para homens brancos, não é tão difícil provar que a pessoa tem um sustento lícito, que ela tem um trabalho, que ela tem uma carteira assinada. E quando você é preto e mora na favela? Bem, próximo slide, por favor. E essa aplicação disfuncional da lei de drogas tem a ver com o fato de que a nossa lei não distingue usuários e traficantes, né? Se a gente fizer uma análise dos tipos penais do artigo 28 e do artigo 33, a gente vai perceber que os verbos presentes no artigo 28 estão presentes também no 33, né? Todos eles. Por favor, 2 slides adiante. O 33 traz exatamente os mesmos verbos do 28. Né? E, no entanto, o que distingue o uso e o tráfico de drogas, um slide para trás, por gentileza, é o parágrafo 2º do artigo 28, que é uma norma evidentemente insuficiente. Né? Quer dizer, imaginar que a quantidade de drogas pode definir o que é uso e o que é tráfico é um absoluto equívoco. Vamos imaginar, por exemplo, vamos pegar um exemplo dos consumidores de bebidas alcoólicas, dos consumidores de cerveja. No mercado de cerveja, 1/4 do consumo, ou melhor, 3/4 do consumo, decorre de 1/4 dos consumidores, os chamados heavy users, né? Aqueles consumidores pesados, eles consomem 3/4 do consumo total de bebidas alcoólicas. Se a gente fizer uma transposição desse raciocínio para a questão das drogas, a gente vai descobrir que, provavelmente, os usuários crônicos, aqueles usuários mais frequentes, têm mais chances de ser enquadrados como traficantes, justamente porque eles fazem um consumo acima da média. E essa é a grande dificuldade de discutir a questão dos critérios objetivos para diferenciar o uso e tráfico de drogas. A Juliana Carlos, que é provavelmente a estudiosa brasileira que melhor se aprofundou nesse tema, certamente irá tratar desse assunto, mas é preciso levar em conta que mesmo a utilização de critérios objetivos talvez não seja suficiente para resolver essa situação. Então, na prática, a aplicação prática da lei de drogas é um dos melhores exemplos do que eu chamo de permanências autoritárias, né? Quer dizer, a Constituição de 88 surgiu para marcar o fim de um ciclo autoritário e o início de um ciclo democrático, mas a aplicação prática da lei de drogas, especialmente depois da entrada em vigor da Lei 11.343, é um exemplo de como essa lei é uma lei arbitrária e de como a classificação jurídica de uso e tráfico de drogas é aleatória. Né? Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado, de um trabalho de um rapaz chamado Felipe Figueiredo, que estudou 135 acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo o que ele chama de situações de cultivo de cannabis. Né? E ele fez essa pesquisa a propósito da mudança operada na Lei 11.343, tendo em vista que na 6368 não havia figura do plantio para uso próprio. E, na época, a jurisprudência se dividia em 3 grandes correntes. Né? Uma que entendia que, como não havia previsão legal, o fato era atípico, evidentemente uma corrente muito minoritária. Uma outra que entendia que, como a lei só previa
o plantio para tráfico, qualquer plantio enquadrar-se-ia na figura do tráfico de drogas e fim de papo, e uma terceira corrente que dizia que era possível uma interpretação in bonam partem, se bem que interpretação in bonam partem para tornar crime o que é atípico, né? Mas, enfim, essa terceira corrente entendia que a pessoa poderia responder pelo uso, mesmo no caso de plantio para uso próprio. A Lei 11.343, no parágrafo 1º do artigo 28, inovou, criando de forma inédita a figura do plantio para uso próprio. Então, esse pesquisador quis entender, ele pegou metade dos acórdãos, ainda sob a égide da Lei 6368, metade sob a égide da Lei 11.343, ele tentou entender qual é o critério utilizado pelo Judiciário para enquadrar a conduta como uso ou como tráfico. É um trabalho que merece ser lido, está na internet, se chama Não Compre, Plante, interrogação. Análise dos critérios de tipificação das situações de cultivo de cannabis pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E a conclusão a que ele chegou foi: é absolutamente aleatório ser considerado usuário ou traficante. A mesma quantidade que um juiz considera tráfico, o outro vai considerar uso. A palavra do policial sobre a finalidade do cultivo é determinante, é uma espécie de rainha das provas, não é? O ministro Gilmar Mendes, no voto proferido no recurso extraordinário 635-659, que discute a inconstitucionalidade do artigo 28, menciona a necessidade de avaliação serena e imparcial do depoimento policial, né? Ele menciona, inclusive, um julgado da Suprema Corte Americana, em que se diz que é natural que o policial, né, ele chama de... na atividade, muitas vezes, competitiva de esclarecimento do crime, queira demonstrar que se trata de um crime mais grave. E, no caso da lei de drogas, eu participei também do programa da Senad, do Operadores do Direito, Senad, CNJ, a Faculdade de Medicina da USP, a Faculdade de Direito da USP, um projeto que tinha por objetivo identificar as boas práticas na aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas. Estivemos aí, a equipe, viajando o Brasil pelos juizados especiais para conhecer as características, as peculiaridades de cada região. E como mencionou o doutor Beltrame, os melhores lugares, as melhores práticas acontecem onde há equipe multidisciplinar, né? Onde há um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional, que possa avaliar a situação da pessoa encaminhada ao juizado especial e preparar o melhor projeto terapêutico para aquela pessoa. Certamente o juiz não é a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho, né? Mas o que me chamou a atenção nesse projeto foi justamente perceber, e ouvindo de policiais mesmo, que, como o artigo 28 não prevê nem mesmo a prisão, né, mesmo que condenada, a pessoa não será presa, eles sentem que estão enxugando gelo. Quer dizer, para o policial, prender um usuário é quase que uma captis diminúcio. E qual é a consequência disso? Como regra, qualquer prisão envolvendo drogas é enquadrada como tráfico de drogas, ainda que não seja. Nós temos uma jurisprudência que admite que a pessoa seja condenada por tráfico de drogas sem uma única prova de que a pessoa vende drogas, sem investigação sobre o patrimônio, sem investigação sobre o que a pessoa faz. A polícia simplesmente não investiga. Por que o tráfico de drogas continua operando livremente? Porque as pessoas que são presas estão na franja dessa cadeia. Não há nenhuma investigação decente para chegar ao centro desse tipo de organização criminosa, que trabalha com grandes recursos, né? Então, a grande discussão, se eu pudesse destacar um ponto, e são muitos, né? O ponto que eu destacaria é esse: é preciso reconstitucionalizar a aplicação da lei de drogas. A regra do ônus da prova, ela precisa ser aplicada. Quem tem que provar a acusação é o Ministério Público, não é o acusado quem tem que provar que não é traficante, né? Por favor, o próximo slide. Mais um. Além disso, uma outra questão importante é perceber que a lei de drogas ela não tem apenas a figura do uso e a figura do tráfico de drogas, né? Quer dizer, entre o branco do uso e o preto do tráfico, há, se não 50 tons de cinza, pelo menos algumas outras oportunidades. Por exemplo, possibilidades. O parágrafo 2º do artigo 33 traz um crime de médio potencial ofensivo que admite a suspensão condicional do processo, que é o induzimento, instigação e auxílio
alguém ao uso indevido de drogas, né? Lembrando que esse dispositivo foi usado por muitos tribunais de justiça para impedir a marcha da maconha, até que o Supremo Tribunal Federal, de forma sábia, decidiu que discutir a reforma da legislação não equivale a fazer apologia ao crime. Mas esse exemplo, a proibição das marchas da maconha, é uma prova inconteste do quão interditado esse debate é, né? Quer dizer, o simples fato de se discutir esse tema já cria um risco, inclusive de criminalização. Próximo slide, por favor. Também temos no artigo 33 a outra possibilidade, que aí sim um crime de menor potencial ofensivo, que é o de oferecer droga, eventualmente sem objetivo de lucro, à pessoa do seu relacionamento para juntos a consumirem. E o parágrafo 4º, que é o próximo slide, trata do chamado tráfico privilegiado, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é hediondo. Aliás, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, atento à realidade que nós vivemos de um superencarceramento que vai nos inviabilizar, né? Quer dizer, não adianta propor construção de presídio, porque isso não vai resolver. Só em São Paulo são 700 novos presos por mês. Teria que ter um presídio novo por mês, o que é absolutamente inviável mesmo na Dinamarca. Né? No Brasil, então, não se fala. Então, uma das propostas, o IBCCRIM apresentou recentemente um conjunto de 16 propostas para combater o encarceramento em massa. Uma delas é alterar o parágrafo 4º para determinar que a punição do tráfico privilegiado só pode ser por meio de medidas alternativas à prisão, por penas restritivas de direito. Né? Essa é uma das propostas que nós estamos apresentando. Mais adiante, por favor. Então, nós temos esse excesso punitivo, essa tendência de enquadrar como tráfico casos de mero porte para consumo pessoal, sendo que a capitulação como tráfico é a regra em situações envolvendo a posse de drogas. Né? Há uma supervalorização do depoimento do policial, em especial no que diz respeito à finalidade da posse para uso ou para tráfico de drogas. A quantidade é um destaque utilizado pelos juízes, é muito comum nas decisões judiciais encontrar a justificativa da quantidade para caracterizar o tráfico, mas se a gente procurar na jurisprudência e tentar identificar um critério, nós vamos perceber que não há critério nenhum, que a mesma quantidade permite qualquer decisão. E também não há preocupação com investigações posteriores, né? A coisa fica muito na superfície. E os juízes e as juízas têm muito pouco conhecimento sobre a prática das drogas, sobre padrão de consumo. Nessa tese de mestrado que eu mencionei sobre o cultivo de cannabis, os juízes não têm conhecimento nenhum sobre padrão de produtividade de um cultivo de cannabis, por exemplo. Numa determinada decisão, um juiz dizia: a planta de cannabis pesava não sei quantos quilos, pesaram o vaso, a terra, etc. E ele dizia: uma planta desse tamanho, com esse peso, só pode ser para tráfico de drogas. Né? Parece piada, mas gente vai presa graças a esse tipo de fundamentação. Bem, no voto do ministro Gilmar Mendes, ele menciona que nenhuma presunção que não seja de uso de drogas é compatível com a Constituição e é compatível com o Estado de Direito. Como é que eu faço para ir para a próxima aqui? Então, o desembargador Nutti escreveu um artigo recentemente também no Conjur, em que ele fala 10 anos da lei de drogas. Né? Aliás, o título do artigo é A Droga da Lei de Drogas, em que ele menciona o que ele chama de os pontos cegos da lei. Né? Então, ele sugere que no lugar do artigo 28 fazer referência a consumo pessoal, ele sugere que o artigo 33 traga uma previsão para fins de tráfico ou para fins de comércio. Né? Eu, com todo respeito ao desembargador, eu entendo que não é o caso de ponto cego da lei. Eu acho que nós estamos diante de uma cegueira hermenêutica deliberada, né? Ou a teoria do avestruz. Os juízes estão se recusando a aplicar a Constituição. Então, a solução para isso é a reconstitucionalização da aplicação da lei de drogas.
o voto do ministro Gilmar Mendes diz que o tipo penal do tráfico pressupõe de forma implícita a finalidade diversa do consumo pessoal, e ele diz que a presunção de não culpabilidade não tolera que a finalidade diversa do consumo pessoal seja legalmente presumida, além de exortar essa questão da relativização do valor probatório do depoimento policial, né? E essa também é uma das propostas que o IBCCRIM está apresentando. Não é possível, nós estamos sugerindo que ninguém possa ser condenado apenas com base no depoimento policial. Aqui, trechos do voto do ministro Gilmar Mendes, que eu não vou mencionar. Para finalizar, usar esses últimos minutinhos para falar da súmula 528 do STJ, que diz: compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Aqui falo como advogado e falo, inclusive, contrariamente aos meus interesses, porque quanto mais dura for a aplicação da lei, mais valorizado será o meu trabalho. Nós temos tido inúmeros casos de pessoas que importam pequenas quantidades de semente de maconha para produzir a sua própria erva, né? E os Correios estão apreendendo quantidades cada vez maiores dessas encomendas, sempre em pequenas quantidades. São 5 sementes, são 10 sementes, são 15 sementes. A jurisprudência, o próprio Ministério Público agora está revendo esse entendimento, a jurisprudência entendia que isso era tráfico porque importar não é um verbo presente no artigo 28. Meu Deus do céu, o 28 tem um adquirir. Né? Quer dizer, nós vamos considerar a pessoa que importa 5, 10, 15 sementes de maconha do exterior como um traficante internacional? É esse o tratamento que essa pessoa deve ter? Nós estamos num país que está vivendo uma crise de encarceramento. Essas pessoas vão para a prisão. É esse o caminho? Quer dizer, lendo essa súmula, a impressão que fica é que a súmula consagra a interpretação desconforme a Constituição. Que a súmula consagra a presunção de tráfico. Isso não é possível, essa súmula precisa ser revogada. Essa súmula está em desconformidade com a Constituição Federal. Quem importa pequenas quantidades, 5, 10, 15 sementes de maconha, não pode ser considerado traficante. Isso é um absurdo. Não faz sentido nenhum. Enfim, para finalizar, eu também poderia aqui ficar o dia inteiro falando, viu, ministro? Mas eu vou respeitar o tempo. Todos nós. Enfim, eu acho que a reflexão que eu gostaria de propor é a seguinte. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Seremos nós também o último país a transformar a nossa política de drogas? Muito obrigado. Bom, o doutor Cristiano nos aponta aqui que o problema de drogas não é um problema isolado, ou seja, ele não vive isoladamente. Tem, ao lado das drogas, temos a corrupção, a violência, a impunidade, o crime organizado. E nos mostra que nós temos ainda um longo caminho a seguir em relação à aplicação da lei. Ou seja, eu particularmente sempre digo que a lei por si só ela não resolve nenhum problema. A sua aplicação, sim, é que deve ser feita com muito cuidado, ou seja, a mentalidade de quem vai aplicar a lei, que eu acho que é o caminho para se solucionar determinados problemas. Ainda estamos num momento, isso eu concordo com o doutor Cristiano, em que se prende muito e se prende mal. Ou seja, a visão que eu tenho de que esse excesso prisional nosso não tem solucionado nem tem contribuído para a diminuição da questão do problema do tráfico de drogas. Mas isso é uma questão, como o doutor Cristiano disse, nós podemos discutir aqui, falar eternamente, e não sou eu que vou palestrar. Apenas uma síntese, espero, correta do que o doutor Cristiano colocou.